Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início então ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concedeu nessa noite. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Sabemos, Pai, ser ela a causa de não sermos consumidos pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de nessa noite podermos adorar o Senhor. Seja, Pai, com cada um dos irmãos, suas famílias, ó Pai, reunidos em seus lares, os irmãos da igreja, da congregação, bem como, Pai, aqueles também que têm nos acompanhado através das redes sociais. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos, ó Pai, reunidos, podendo adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Recebe, Pai, o nosso culto, que possa ser, ó Pai, agradável ao Senhor, e que tudo que for feito, Pai, possa honrar e glorificar o Teu nome. Pois esse é o nosso desejo e a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, então, com alguns cânticos. Vim para adorar-te. Luz do mundo, viesse à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, hino 367 do cantor cristão Firme na Rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Mais um hino do cantor cristão, o hino 236, Atribulado Coração. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador,
Por que vacilar e ter temor? Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador. Por que vacilar e ter temor? Ó, vem já, descanso te dará. Amém? Por fim, deixa tudo. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pôde dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pôde dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus. Amém? Vamos então passar agora a mensagem da palavra do nosso Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então passar a mensagem da palavra do nosso Deus nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade que Ele nos deu. E estamos chegando ao fim, né, da nossa série Os Combates da Alma, hoje nossa última mensagem. Espero que tenha ajudado aos irmãos, porque com certeza foi uma bênção para mim. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Provérbios, logo Provérbios 1, e vamos fazer a leitura, tá certo? Provérbios 1 nos diz assim, vou ler aqui na NVI, tá bom? Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento,
a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. Quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para o mal. Correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater contra vocês, quando aquilo que temem abater-se contra vocês. Com uma tempestade, ou como uma tempestade quando a desgraça os atingir, como um vendaval quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém? Vamos então orar nesse instante. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, pedindo a Ele a direção nesse tempo. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Pai, em nossas vidas. E mais, ó Pai, esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar a tua palavra. Abençoa, Pai, cada um dos irmãos reunidos em seus lares. Nos ajuda, Pai, para que logo, logo possamos estar reunidos no templo novamente. E assim, ó Pai, podemos perseverar na comunhão. Dá, ó Pai, nos sabedoria durante esse período, ó Deus, para que possamos fazer tudo conforme a tua vontade e para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante de Ti. Abre, ó Pai, o nosso entendimento, nos ajuda a compreendermos a Tua palavra e assim aplicarmos às nossas vidas. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós temos estudado, né, ao longo desses últimos domingos aí, a série Gigantes da Alma, né? E gigantes da alma são males, né, que por vários motivos, em qualquer fase da vida,
causam sofrimento à pessoa e para quem convive com ela. Então, em muitos casos, né, demoram a ser percebidos. Enquanto alguns preferem negar, outros passam por grande parte da vida, né, convivendo com a dor e o desconforto, sem saber onde e como buscar a cura, né? Então, a raiz de todos esses males, como nós vimos, né, aí na primeira mensagem e no decorrer das demais, é a falta de fé nas promessas de Deus, né, de que Ele sempre e em toda e qualquer circunstância fará o melhor para os seus, né? Então, logo, meus queridos irmãos, a incredulidade é a raiz de todos os gigantes da alma. Então, combate-se os gigantes da alma, como foi dito, né, quando se combate a incredulidade nas promessas de Deus em áreas ou sentimentos específicos da vida, né? Então, nossas armas, portanto, são a fé, né, nós vimos lá combatendo com fé, e também a comunhão fortalecedora da família da fé, que é o nosso exército aliado, né? Então, contra esses males. Então, esses gigantes, eles se apresentam de diversas formas, né? Ansiedade, medo, orgulho, timidez, temor do homem, cobiça, inveja, solidão, ira, desânimo, sofrimento, procrastinação, né? Culpa, tentação, maledicência, depressão, ressentimento, etc. Né? Então, nas últimas mensagens, nós estudamos como combater, né, a maioria desses gigantes. Primeiro, nós nos aprofundamos, né, nas estratégias gerais do combate, né? Isto é, combater com fé e auxiliados pela família da fé. Em seguida, nós abordamos aqueles que julgamos ser alguns dos principais males que nos atormentam, né? Então, agora nessa última mensagem, né, da série, o nosso propósito será destacar o valor, né, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós queremos destacar o valor da palavra do Senhor, né, contra então esses gigantes da alma, né? Então, sabemos que a espada do Espírito é a palavra de Deus, segundo Paulo nos informa lá em Efésios 6:17. Então, por que nós vamos usar a palavra de Deus? Porque nós vamos nos utilizar da palavra de Deus contra esses combates da alma. Meus queridos, porque é a palavra de Deus que, pelo poder do Espírito Santo, dá à luz e nutre a nossa fé. E também é de posse da palavra de Deus que a família da fé, né, sempre terá melhores condições de ajudar uns aos outros. Tá certo? Então, portanto, meus queridos irmãos, olhando para Provérbios 1, que enaltece o valor da sabedoria, né, oferecido na palavra de Deus, nós vamos ver porque ela, né, ou seja, a sabedoria da palavra de Deus, é tão essencial nos combates da alma. Tá certo? Lembrando aqui do escritor, né, Charles Swindoll, né, ele escreveu que enquanto os salmos falam de como nós podemos nos relacionar com o Pai Celestial, Provérbios fala de como nós devemos nos relacionar com problemas e pessoas, né? Então, segundo ele, Salmos está para a nossa vida devocional, assim como Provérbios está para a nossa vida diária, né? Então, os Salmos nos elevam aos céus e Provérbios nos ensina a caminhar aqui na terra, né? Mas o que há de tão especial em Provérbios, né? E que também se estende a toda a palavra de Deus a ponto de termos que nos importar? Em primeiro lugar, precisamos entender que nós encontramos já no início, né, na introdução de Provérbios, 5 propósitos indispensáveis. Então, que propósitos indispensáveis são esses que nós encontramos já aqui em Provérbios 1, já na introdução de Provérbios? Em primeiro lugar, a perspectiva. Veja aí comigo o versículo 2, né? Provérbios 1, 2. A parte A do versículo diz: eles ajudarão a experimentar sabedoria e a disciplina. Então, em primeiro lugar, aqui um propósito indispensável que nós já encontramos aqui na introdução de Provérbios é a perspectiva. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Então, sabedoria
é o mesmo que prudência, né? Discernimento, insight, né? A inteligência, habilidade, proficiência, né? Ou seja, é olhar para a vida da perspectiva de Deus, né? Olhar para a vida da perspectiva de Deus, sabendo o que e como fazer. E disciplina é doutrina, né? Ensino, correção, instrução. Portanto, meus queridos irmãos, o que Provérbios faz é nos dar a visão de mundo de Deus, né? A cosmovisão celestial, para toda e qualquer circunstância, fazendo-nos então compreender os desígnios de Deus, conferindo-nos habilidade para viver. Então, há dezenas de temas tratados em Provérbios. Por exemplo, amizades, amor, dinheiro, palavras, família, vida e morte, criação de filhos, relacionamento com os pais, etc. Então, nós encontramos aqui já na introdução de Provérbios 5 propósitos indispensáveis, e o primeiro deles é a perspectiva. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. O segundo propósito é a postura. Versículo 2b, né? Ele diz assim: a compreender as palavras que dão entendimento, né? Ou seja, os provérbios nos ajudarão a compreender as palavras que dão entendimento. Então, se sabedoria e disciplina nos fazem ver a vida da perspectiva de Deus, compreensão e entendimento, né? Que são a capacidade de distinguir entre dois caminhos, duas posturas, duas maneiras, nos revelam ou nos levam a responder aos estímulos da vida de forma a glorificar a Deus, né? Então, proporciona-nos postura piedosa, né? Então, olhando aqui logo para o início de Provérbios, nós encontramos esses propósitos indispensáveis. Dentre eles, a perspectiva. Em segundo lugar, a postura, né? Eles ajudarão a compreender as palavras que dão entendimento. Em terceiro lugar, o terceiro propósito aqui indispensável que nós já encontramos no início de Provérbios é o preparo. Versículo 3 diz: a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. A NVI, infelizmente, omite, né, uma expressão importante que consta no original hebraico, isto é, para obter. Então, se você olhar na revista atualizada, você vai encontrar aí essa expressão para obter, né? Vamos lá em Provérbios 1:3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Tá certo? Então, para obter disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Então, o propósito indispensável aqui é o preparo, né? Então, essa expressão que aparece aí, para obter, era usada para escrever a ação de colher e carregar uvas para si mesmo. A ideia, meus queridos irmãos, é de que quem se farta do bom sabor de Provérbios será sensato e estará sempre pronto para fazer o que é justo, direito e correto. Então, essa pessoa estará sempre muito bem preparada para a vida, independentemente da idade e do momento. Livro dos Salmos, Salmo 119, vamos abrir lá. Ouça aqui o testemunho de Davi, Salmo 119, versículos 97 ao 104. Salmo 119, do 97 ao 104. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau, para obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras,
mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. Então percebam aqui, né? O terceiro propósito indispensável que nós encontramos já no início de Provérbios, né, é o preparo. Né? Então, para obter aí a sensatez, disciplina, fazendo o que é justo, direito e correto. Né? Então, lembrando aqui que a ideia é de que quem se farta do bom sabor de Provérbios será sensato, estará sempre pronto para fazer o que é justo, direito e correto. Então, essa pessoa, né, estará sempre muito bem preparada para a vida, independentemente da idade e também do momento. Mas tem mais. Há aqui um quarto propósito indispensável que nós encontramos já na introdução aqui do livro de Provérbios. É a prudência, né? Voltando lá para Provérbios 1, versos 4 e 5, diz: ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Né? Então percebam aqui que os provérbios também ajudarão na questão da prudência. Né? E prudência, meus queridos irmãos, é a habilidade de suportar as pressões e atravessar os obstáculos, apesar de pouca idade ou inexperiência. Né? E isso é bom, pois os gigantes da alma não respeitam idade nem falta de experiência, mas a sabedoria da palavra de Deus nos capacita com o conhecimento e o discernimento necessários para enfrentá-los, e graças a Deus por isso. Né? O quinto propósito, então, é a perspicácia, versículo 6 de Provérbios 1. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Né? Então, palavras e princípios sábios nem sempre são fáceis de se compreender. Né? Não é sempre que a doutrina bíblica pode ser assimilada de primeira. Né? Leva tempo e requer certa agudeza de espírito, né? Certa inteligência espiritual dada por Deus, né? A iluminação para que se haja entendimento. Então, qualidades essas que o estudioso da palavra vai adquirindo com o tempo, né? Auxiliado pelo Espírito de Deus. Então, não é da noite para o dia. Então, Provérbios, meus queridos irmãos, portanto, visa fornecer perspectiva, postura, preparo, prudência e perspicácia. Em outras palavras, Provérbios visa fornecer sabedoria, né, como toda a palavra de Deus. Por isso que Paulo, quando escreveu sua epístola pastoral, ele exortou a Timóteo dizendo o seguinte, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículos 14 ao 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Então percebam aqui, meus queridos irmãos, né? Paulo, quando escreveu sua epístola, ele exorta Timóteo com relação aqui a perspectiva, a postura, o preparo, a prudência e a perspicácia. Né? Então Provérbios visa fornecer sabedoria, né? Como toda a palavra de Deus. E aqui, lendo Timóteo, nós entendemos isso. Né? Então, voltando para Provérbio, como, né? Ou de que maneira Provérbios nos fornece sabedoria ou toda essa sabedoria? Né? Então, como o conceito de sabedoria é pouco concreto, né? Salomão achou apropriado personificá-lo, ou personificá-la. Né? Salomão achou aqui, né, bom, o apropriado personificar a sabedoria,
como a mulher que grita, né, pelas ruas agitadas e barulhentas da vida, chamando a atenção de quem dela necessita. Então, veja aqui, em primeiro lugar, que a sabedoria, ela está disponível para quem a desejar. Volte aí para Provérbios 1, versos 20 ao 23. Provérbios 1, versos 20 ao 23. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então percebam aqui que a sabedoria ela está disponível para quem a desejar. Agora, como é que a sabedoria ela se faz disponível? Em primeiro lugar, de forma audível, né? Sem mistérios, sem segredos, para todos ouvirem. Em segundo lugar, de forma acessível, né? Onde todos estão, para todo tipo de gente. E em terceiro lugar, de forma amável. Quem ama, repreende, né? Auxilia, ajuda. Então, a sabedoria ela está disponível para quem a desejar. Tá certo? Então, como o conceito de sabedoria aqui é pouco concreto, Salomão achou apropriado personificá-la aqui, né? Como numa mulher que grita pelas ruas agitadas e barulhentas da vida, chamando a atenção de quem dela necessita. Acabamos de ler os versos 22, dos 20 ao 23. Né? A sabedoria está disponível para quem desejar. Em segundo lugar, a sabedoria ela pode ser desprezada. Versos 24 e 25. Provérbios 1, 24 e 25. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Então, a sabedoria está disponível para quem desejar. Em segundo lugar, a sabedoria pode ser desprezada. Né? Agora, que tipo de gente desprezaria a sabedoria? Em primeiro lugar, gente insubmissa, né? Vocês, porém, rejeitaram meu convite. Né? Gente insensível. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Gente inconsequente, né? Desprezaram totalmente o meu conselho. E gente inflexível. Não quiseram aceitar a minha repreensão. Então, a sabedoria ela pode ser desprezada, como nós vimos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Né? Então, a sabedoria ela está disponível para quem desejar, de forma audível, acessível e amável, mas também ela pode ser desprezada por gente insubmissa, insensível, inconsequente e inflexível. Mas tem mais. Em terceiro lugar, a sabedoria ela é de grande auxílio nas tribulações. Versos 26 ao 33. Versos 26 ao 33. Provérbios 1. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês. Como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval quando a angústia e a dor os dominarem. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então a sabedoria ela é de grande auxílio nas tribulações. Né? Então, qual é o perfil aqui
de quem rejeita o auxílio da sabedoria para a hora das tribulações. Ouça aí o que Salomão diz, né, dessa gente no verso 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Então, qual é o perfil de quem rejeita o auxílio da sabedoria para as horas difíceis, né? Os inexperientes, né? Gente com porta escancarada para tudo e todos. Os zombadores, né? Gente que se volta para ridicularizar. E os tolos, gente que raciocina de forma errada. Em Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, ou seja, os tolos, né, desprezam a sabedoria e a disciplina. No Salmo 14, vamos lá, Salmo 14, verso 1. Salmo 14, verso 1. Diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então, Provérbios, portanto, meus queridos irmãos, ensina que a palavra de Deus, com toda a sabedoria nela contida, está disponível para todos. Ela é de grande auxílio nas tribulações, mas cuidado, né? Pois ela pode facilmente ser rejeitada pelos os inexperientes, os zombadores e os tolos. Então, se a sabedoria está disponível e é indispensável para se combater os gigantes da alma, que tipo de gente busca a sabedoria? Uma vez que nós vimos aí os tipos de gente que a rejeitam, né? Charles Swindoll, ele observou que dos mais de 186 diferentes personagens que Salomão utiliza para desfilar então as verdades e as belezas da sabedoria, um se destaca de forma especial: o sábio, né? Então, Provérbios 1, verso 5 diz: se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Então, percebam aqui: se a sabedoria está disponível e é indispensável para se combater os gigantes da alma, que tipo de gente busca a sabedoria? Os sábios, né? E debruçando então sobre esse versículo 5 de Provérbios 1, nós descobriremos aqui pelo menos 3 características de uma pessoa sábia, né? O perfil do sábio. Em primeiro lugar, o sábio ele tem desejo de ouvir. Verso 5, Provérbios 1, se o sábio lhes der ouvidos, se o sábio lhes der ouvidos, né? Então, Salomão começa com ouvir. Mas, infelizmente, meus queridos irmãos, este é o último item de uma enorme lista de coisas, né, que as pessoas hoje fazem. Conforme afirmou o psiquiatra cristão Paul Tournier, ele diz assim: ouça os diálogos, ou ouça a diálogos do nosso mundo, aqueles entre nações e também aqueles entre casas, ou casais, famílias. Eles são, na maioria, diálogos de surdos. Cada um fala principalmente para estabelecer suas próprias ideias, para justificar a si mesmo, para melhorar a si mesmo e acusar o outro. Salomão, no entanto, meus queridos irmãos, diz que o sábio deseja ouvir. Provérbios 12, né? Provérbios 12. Voltando para o livro de Provérbios, agora Provérbios 12, verso 15. Provérbios 12 e 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 13, verso 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai,
mas o zombador não ouve a repreensão. Então Salomão diz que o sábio deseja ouvir. Mais um pouquinho na frente, agora em Provérbios 15, versos 31 ao 33, diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então percebam aqui que o sábio, ele tem desejo de ouvir. Em segundo lugar, o sábio tem desejo de aprender, né? Na cultura ocidental, meus queridos irmãos, geralmente se encontra, né, se concentra todo o estudo ou todo o ensino, né, nos anos escolares e se limita à aprendizagem ao ambiente escolar. Fora da escola, né, e depois de formado, o sujeito normalmente acha que já sabe ou já se sabe de tudo. A Bíblia, no entanto, né, revela ser bem diferente. O sábio, ele tem desejo de sempre e em todo lugar aprender. Provérbios 1:5, se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. Né? Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. Então, Salomão dirá ainda mais sobre o desejo do sábio de aprender. Provérbios 9, né? Provérbios 9, verso 9. Provérbios 9:9. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Né? Provérbios 10, 14. Provérbios 10, 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então percebam aqui que, em primeiro lugar, né, olhando para o versículo 5 de Provérbios 1, nós descobrimos pelo menos 3 características de uma pessoa sábia. Em primeiro lugar, o sábio tem desejo de ouvir, e em segundo lugar, o sábio tem desejo de aprender. Né? E em terceiro lugar, o sábio ele tem desejo de crescer. Né? Longe de ter a postura daquele que diz já ser maduro, né? De já ter aprendido tudo ou o suficiente, de já estar careca de saber das coisas, né? O sábio reconhece que ele não sabe de tudo. Provérbios 1:5. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Então, o sábio ele tem desejo de crescer com o conselho dos sábios. Provérbios 13, verso 10. Provérbios 13, verso 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Né? Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então o sábio ele tem desejo de crescer ouvindo o conselho dos sábios. Então aqui o perfil, né, da pessoa sábia, né? Então o sábio ele tem desejo de ouvir, ele tem desejo de aprender e ele tem desejo de crescer. Meus queridos, problemas todo mundo tem. Ou um dia mais cedo ou mais tarde os terá. Então ninguém está isento de problemas. Todo mundo enfrenta seus gigantes na alma. Né? O segredo está então em ouvir a voz da sabedoria. O segredo para vencer esses gigantes da alma está em ouvir a voz da sabedoria, alimentando e nutrindo a fé nas promessas da graça de Deus, recorrendo também ao cuidado mútuo da família da fé. Então, o grito da sabedoria, em Provérbios 1, 20, ecoa a voz dos juízes e dos profetas no Antigo Testamento.
Aqueles que ouviram foram salvos e abençoados. Quem se recusou a ouvir foi duramente atingido pelo justo juízo de Deus. Vamos ler esse texto, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28. Vou destacar aqui 2 versículos. O primeiro, Deuteronômio 28:1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Né? Versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí, a partir do versículo 63, muitas coisas aqui que aconteceriam, né? Vai dizer a partir do versículo 63: assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. E por aí vai. Então percebam aqui que o grito da sabedoria em Provérbios ecoa a voz dos juízes e dos profetas no Antigo Testamento. Aqueles que ouviram foram salvos e abençoados. Quem se recusou a ouvir foi duramente atingido pelo justo juízo de Deus. No Novo Testamento, a voz da sabedoria é Jesus Cristo. É Cristo encarnado. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 1:30. Vamos abrir lá. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios 1:30 diz assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, meus queridos irmãos, hoje, essa voz da sabedoria de Deus em Jesus Cristo clama aos 4 cantos do mundo, chamando todos ao arrependimento. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas, infelizmente, muitos se dispersam como inexperientes, zombadores e tolos. Porém, meus queridos irmãos, os que o ouvem, arrependem-se e creem, recebem perdão e salvação. Vamos ler aqui 2 textos. Mateus, capítulo 23. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, assim como aconteceu com Israel, tem acontecido com muitas pessoas hoje, infelizmente. João capítulo 3, versículos 12 ao 16. João 3, do 12 ao 16. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo
que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje a sabedoria, essa voz da sabedoria de Deus em Jesus Cristo, clama aos quatro cantos do mundo, né? Chamando todos ao arrependimento. Como eu citei, né? Mateus 11, 28, vinde, né? A mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas, infelizmente, muitos se dispersam como inexperientes, zombadores e tolos, né? Porém, todos os que ouvem, arrependem-se e creem, recebem perdão e salvação. Então, até a volta de Cristo, meus queridos irmãos, nós, a igreja, os crentes, são a voz de Deus, anunciando a sabedoria de Cristo, revelada na palavra de Deus, né? Em todos os cantos da vida, até cumprirmos aí a nossa missão. Portanto, conheça a palavra de Deus e conclame o pecador ao arrependimento. Paulo diz lá em Romanos 10, 17 e 18, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, nós, meus queridos irmãos, assim como a sabedoria, né, de Provérbios, a senhora sabedoria de Provérbios, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos e o próprio Cristo, seremos rejeitados pela maioria. Mas alguns darão ouvidos à voz da sabedoria, né? A palavra, ela nunca voltará vazia. Vamos aqui, Atos 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então, alguns rejeitarão, mas alguns darão ouvidos à voz da sabedoria, como nós acabamos de ver aqui em Atos 13, 48. Né? Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Nós sabemos que a palavra, ela nunca voltará vazia, é o que diz Isaías 55, né? Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E a pergunta é: e você? Já ouviu a voz da sabedoria em Cristo, te chamando à salvação? Ouça, creia e viva apto para combater os gigantes da alma. Para finalizarmos, meus queridos, 2 Timóteo 3, versículos 14 ao 17. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Então, isso aqui, meus queridos irmãos, Deus te abençoe. É a minha oração, com graça, misericórdia e paz. Se todos dessem ouvidos à sabedoria que há na palavra do Senhor, esses gigantes da alma, né, como a depressão, ansiedade, pânico, medo, temor de homens, inveja e cobiça, e por aí vai, maledicência, né, solidão, todos esses males que a gente vê aí, as pessoas do mais novo ao mais velho sofrendo, principalmente nesse período de pandemia. Se as pessoas recorressem à sabedoria de Deus, mais facilmente venceriam esses gigantes.
O problema é que muitos têm se recusado a ouvir a sabedoria. E infelizmente têm aí sofrido as consequências. A minha oração, tanto para os jovens como os adultos, nesse período tem sido para que o Senhor os direcione a olhar para a sua palavra, a buscar nela a força para continuar. A gente vê muitas pessoas ociosas, principalmente os jovens, muito ociosos nesse período. Também os adultos, mas principalmente os jovens. E aí imagina aqui o quão vai ser a quantidade de pessoas depressivas, com crise de ansiedade, depois disso tudo. Então, esses males de fato, esses gigantes de fato fazem muito mal. Que o Senhor nos ajude a buscar então na sua palavra a sabedoria e a força para combater cada um deles. Então que Deus nos abençoe e nos ajude nesses combates. Vamos curvar as nossas cabeças. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva, santa e eficaz. Nos ajuda, Pai, para que ela possa encontrar lugar em nossos corações e assim, ó Pai, fazer-nos praticá-la. Dá-nos sabedoria, ó Pai, nesses combates contra os gigantes da alma. Todos esses que nós vimos e tantos outros, ó Pai, que surgem a cada dia. Que o Senhor, Pai, fortaleça o teu povo, a tua igreja. Dá-lhe sabedoria, ó Pai, pois de fato é o que nós mais precisamos. Para que possamos, ó Pai, viver uma vida que glorifica ao Senhor em todos os aspectos. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez estudarmos a tua palavra. Que o teu nome, ó Pai, seja glorificado e engrandecido. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a ti, ó Pai, agradecidos por tudo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.